Repete 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 14, versículos 6 e 7. Essa noite nós queremos saudar os irmãos internautas que vão estar conosco nessa live, né? Que Deus abençoe a tua vida, que essa palavra abençoe uma bênção na tua vida. Amém? Glórias a Deus. Diz assim, versículo 6 e versículo 7. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passamos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto? Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: fazes tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Amém? Glórias a Deus. Nessa noite eu quero falar com você sobre a fé. A fé que vence. Né? Mas para nossa fé vencer, nós temos que crer. Nós temos que ter a certeza daquilo que nós pedimos, daquilo que nós colocamos diante de Deus. Quando Jonatas teve essa conversa, digamos, esse diálogo com o escudeiro dele, ele estava num momento de guerra. E você sabe que o escudeiro, ele foi feito, né, para andar sempre junto com um cavaleiro ou com um guerreiro. Este escudeiro, sempre, todas as vezes que o seu senhor fosse para a guerra, ou iria enfrentar alguma coisa, esse escudeiro sempre ia junto com ele. E ele carregava as armas. Ele carregava as lanças, ele carregava os escudos para o seu mestre. Existe na Bíblia, né, vários mestres que tinham seus escudeiros. Mas alguns, né, sempre aqueles que tinham a fé, que era com Deus e que estavam com Deus, geralmente eles levaram o escudeiro do lado ou atrás dele. Mas teve um, né, que simplesmente ele confiou na sua força. E ele achando só porque ele tinha altura, porque ele era muito grande, diz a Bíblia que quando ele foi levar as armas, que era Golias, que era um homem muito alto e muito temido, né, ele mandava o escudeiro dele na frente. Ele, de tanto ele achar, né, que ele tinha poder, então o escudeiro dele ia na frente. Mas o Senhor levantou o escudeiro para andar do lado e para andar atrás daquele que guerreava, não para andar na frente. Nessa noite eu quero dizer para você, talvez você também já foi convidado para ser um escudeiro. Talvez você pense muitas vezes, é eu que tenho que carregar, é eu que tenho que ir com algo nas mãos, para aquela pessoa que está do meu lado, é ela que vai guerreando, mas quem leva as armas é eu. Nessa noite eu quero falar contigo sobre esta parte do escudeiro. Eu quero falar contigo sobre a fé de uma pessoa que muitas vezes ela precisa ter para que ela venha passar obstáculos. Jonatas, nesse exato momento aqui, nessa história, ele estava enfrentando os filisteus. E os filisteus eram pessoas que eram, né, para a guerra, eles eram terríveis. Quando eles pegavam um pessoal de Israel, eles simplesmente destroçavam. Qualquer guerreiro que eles pegavam, eles tinham uma estratégia de guerra muito grande. E a própria maldade que existia no coração dos filisteus era de guerrear e de matar os filhos de Israel. Jonatas era filho de Saul. Nesse exato momento aqui, amados, Saul já estava começando a entristecer Deus. Ele era rei, mas ele já estava começando a entristecer Deus. Mas Jonatas, o filho dele, simplesmente ele tinha no coração dele que Deus podia fazer alguma coisa. Que se ele não pudesse, era Deus que podia fazer. Era Deus que dava a estratégia no coração dele para ele seguir para frente nos combates. E chegou nesse momento desse combate aqui. E disse que esse combate que teve, os filisteus já estavam, né, se gloriando, porque simplesmente Israel estava na parte de baixo e os filisteus estavam na parte de cima dos montes. E neste lugar onde Israel teria que passar para lutar contra os filisteus, né, eles disseram assim, eles nunca vão chegar aqui, porque era um lugar muito ruim para subir, e eles pensavam, ninguém vai tentar subir aqui, então nós vamos daqui de cima, nós vamos destruir eles lá embaixo. Mas eu quero te dizer uma coisa, muitas vezes o inimigo fica olhando para nós, e ele pensa assim, aquela pessoa que está ali, ela não vai ter coragem de se levantar. Ela não vai ter coragem de se levantar e enfrentar o problema.
porque ela já colocou na cabeça que o problema dela é mais alto do que ela. E quando nós colocamos na nossa cabeça que o nosso problema é mais alto, o inimigo fica em cima. Mas eu quero dizer nessa noite para você, quem está em cima é o Senhor. É o Senhor que está lá no alto e Ele olha para nós e Ele contempla a nossa vida. E Ele está dizendo para nós, fique firme, se levante, porque aqui em cima eu estou olhando para você. Amém? Diz que Jonatas pegou e disse para o escudeiro dele, aqui no versículo, no primeiro, no 14, já diz assim, ó, sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro, vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado, porém não o fazes saber a seu pai. Jonatas foi, mas não contou para Saul que ia subir. Muitas vezes, amado, nossas estratégias de vida, a gente tem que contar para quem está do nosso lado. Muitas vezes, quando nós temos um problema, nós temos que resolver o problema, às vezes não precisa várias pessoas saber. Aquela pessoa que está do nosso lado, aquela pessoa que está ali, juntamente, que era o escudeiro, que andava com ele para tudo que é lado, né? E ele sabia onde Jonatas ia. Mas o exército do pai dele não sabia. Enquanto o exército de Saul ficava na parte de baixo, tentando arrumar um jeito e olhando e dizendo que tinha, mas lá não dá para subir, lá não pode, porque quando muita gente, né, fica junto, às vezes as pessoas ficam olhando, né? Não, mas eu não vou conseguir. Não, mas é muito longe. Não pode ser assim. Enquanto o rei Saul estava com o exército lá embaixo, fazendo estratégia, Jonatas e seu escudeiro estavam olhando para o alto. E quando ele disse para aquele menino, vem, foi um chamado. Muitas vezes, amados, nós somos chamados. Nós somos chamados para seguir em frente. Muitas vezes o nosso chamado é para nós irmos para frente. É de nós podermos caminhar, é de nós podermos continuar na presença de Deus. Nós queremos saudar os irmãos que estão chegando, né? Nós estamos estudando uma palavra lá em 1 Samuel 14, o versículo 4 e o versículo 6. Amém? E aí, diz que Jonas simplesmente disse para aquele menino, nós vamos subir. E aquele menino, olha a grandeza daquele menino. Ele disse, se você for, e se é assim, eu vou juntamente contigo. Porque muitas vezes a vitória está também de quem está do nosso lado. Né? E eu digo às vezes, eu sou escudeiro do pastor Carlos, e às vezes eu vacilo. Mas às vezes, né? Às vezes a gente dá uma vacilada, né? Às vezes a gente fica pensando, né? Porque a gente fica pensando assim, mas a gente começa a olhar, né? Mas será que vai dar certo? Será que não vai dar certo, né? Mas a gente sabe uma coisa, amados. Quando é do Senhor, o Senhor abençoa. Quando é da parte de Deus, Deus vai abrindo as portas, Deus parece assim, que vai, por mais que seja difícil de tu chegar, de tu se colocar, né? O Senhor vai arrumando tudo no lugar. Mesmo que fosse, né? Ali aonde Jonas ia subir, diz que era um desfiladeiro. Diz que de um lado tinha pedras e do outro lado do desfiladeiro tinha sene, que era uma moita de espinhos. Amados, os nossos problemas, muitas vezes, nós temos que enfrentar pedras. E acima de tudo, nós temos que muitas vezes enfrentar espinhos. E o nosso inimigo é tão estratégico que muitas vezes ele coloca pedra na nossa frente. Muitas vezes ele coloca bem alto, assim, parece que a gente não vai conseguir. Eu não vou conseguir, né? Porque aquelas pedras, a pedra, ela machuca a pessoa. Porque quando tu é atingido por uma pedra, ela dá uma dor tão angustiante dentro de ti que parece que não atinge a pele, mas parece que atinge dentro de ti. E a pedra, quando ela vem muitas vezes na direção do coração. Para te tirar muitas vezes, para te tirar assim, a tua visão. Porque quando ela consegue atingir o teu coração, ela consegue atingir todo o teu corpo. Porque quando tu sente uma dor no teu coração, a primeira coisa que tu faz, tu para. Tu paralisa. Porque aí tu já começa a olhar com dificuldade para aquele problema. Tu já começa a colocar todas as dificuldades que existem. Tu já começa a olhar, já começa a dizer assim, não, mas acho que eu não vou conseguir, não é para mim. Hoje eu não vou. Hoje eu não posso. Mas, amado, eu quero dizer uma coisa para você. Se o Senhor disse para
você olhar para o obstáculo, não é para você olhar simplesmente porque tem algo para você subir. Porque nada é fácil na vida. Nada nós ganhamos de bandeja, nós temos que nos sacrificar, nós temos que pagar um preço para nós termos algo. E quando nós colocamos o objetivo na nossa mão, né, na nossa cabeça, nós queremos, eu quero tal coisa. Eu vou ter que lutar por aquela coisa. Eu vou ter que lutar por aquilo ali. Eu não posso simplesmente querer que os outros tragam para mim. Ah, mas o fulano está lá, quem sabe o fulano vai lá, quem sabe vai facilitar. Não, amados, nós temos aquele objetivo, nós temos que chegar lá. Jonatas, naquele instante, ele sabia que o povo de Israel precisava vencer. E ele, para vencer, ele teria que mostrar para os filisteus que era possível, sim, o povo que estava lá embaixo subir. Porque eles estavam se gloriando, porque eles estavam lá em cima, dizendo, aquele povo não vai subir nunca, porque a subida era íngreme. E todas as vezes eu vou dizer uma coisa, nossos problemas, né, geralmente é uma subida íngreme, porque começa íngreme. E esse Deus que nós servimos, Ele nos alcança. E mesmo que nós tivéssemos que subir pela subida íngreme, o Senhor nos dá vitória. Amém. E diz que Jonatas subiu, Jonatas foi, e diz que chegou lá em cima. Como ele chegou lá em cima, amados? Olha a estratégia de Jonas. Diz que ele falou para o escudeiro dele, né? Nós vamos subir. E quando nós chegarmos lá em cima, nós vamos gritar para o povo dos filisteus. E nós vamos falar para eles que nós queremos chegar. Se eles mandar nós parar, né? É porque Deus não ouviu a nossa oração. Mas se eles mandarem nós seguirmos para frente, é porque o Senhor já nos deu Ele nas nossas mãos. Amados, muitas vezes o inimigo pega nossas vidas, né, e nos lança um desafio. E quando muitas vezes aquele desafio é chegado até nós paramos. Porque nós achamos assim, não, mas isso aí não é de Deus. Isso não é de Deus. Eu já estou começando a ser desafiada pelo inimigo. Eu já estou começando, né? O inimigo já está falando comigo, dizendo que para mim, que ele é mais forte, mas eu quero te dizer uma coisa, não, o Senhor deixa desafiar, para mostrar para o teu inimigo que você não está sozinho, que você está com o Senhor e que você tem uma arma muito grande dentro do teu coração, que você carrega essa arma juntamente contigo, sabe qual é? É a fé. É a fé. A fé que as coisas vão acontecer. É a fé onde você se agarra e você tem aquela convicção. Não, o Senhor disse para mim que isso vai acontecer e vai acontecer. Ontem de noite nós estávamos falando lá no Vale Real sobre Agar. Né? Agar simplesmente quando ela fugiu pela primeira vez de Sara, ela foi para uma fonte. E o Senhor falou com Agar sentada naquela fonte e ele disse, essa criança que tu está carregando, vai ser o pai de uma nação. Volta para a tua senhora e te humilha para ela, porque eu vou honrar essa criança. Agar voltou, se humilhou, ela ganhou a criança. Mas quando Agar foi mandada embora de novo, né, foi mandada de volta, foi excluída, bem dizer assim, né? A primeira coisa que Agar fez, ela olhou, foi para a dificuldade da exclusão. Ela olhou porque ela se sentiu humilhada, ela se sentiu traída. E muitas vezes o inimigo faz você se sentir assim. E muitas vezes quando o inimigo nos faz se sentir traída, nos se sentir humilhada, a gente para. Né? Diz que Agar saiu errante pelo deserto. E ela tinha odre com água e tinha pão. Quer dizer que ela conhecia a palavra, mas ela tinha uma promessa de Deus. Muitas vezes o Senhor fala conosco. O Senhor uma vez falou, anos e anos talvez com a gente. Só que os dias trabalhosos, os dias de tristeza, de angústia, fazem que a gente esquecer daquilo que o Senhor muitas vezes fala. E muitas vezes quando nós entramos no problema, a gente simplesmente, eu não vou conseguir. Mas Deus não tem falado comigo. Às vezes o Senhor te coloca no deserto para te lembrar que Ele já tem promessas para ti. E muitas vezes nós largamos as promessas na mão. Nós ganhamos a promessa. Aquela criança que Agar ganhou, né, e que ela foi levada junto, que ela levou junto o filho dela, era uma promessa, mano. Quantas vezes nós pegamos promessas de Deus nas mãos e nós ficamos com medo.
E nós chegamos num certo momento, numa certa altura, nós pegamos a promessa e nós guardamos. Nós deixamos para um lado, né? Nós simplesmente nos desfazemos das nossas promessas porque o medo, porque simplesmente nós não cremos. Muitas vezes a nossa fé é pequena para nós levarmos a nossa promessa para frente. Mas naquele dia, naquele momento quando Jonas subiu com aquele menino, aquele caminho íngreme, e chegou lá em cima, e ele disse, e os filisteus, né? Mas são dois só. Esses dois queriam enfrentar nós aqui, a nossa guarda que nós estamos aqui. Manda esse cara vir aqui porque nós vamos dar um pau nele, né? Às vezes o inimigo olha para ti e diz assim, ó, manda, vem aqui, que eu vou te dar um pau. Tu vai vir aqui, tu vai ser derrotado. Né? Mas eu quero te dizer uma coisa para ti, você não está sozinho. O Senhor manda sempre um exército contigo. Amém. Você não está sozinho. Isso é uma coisa que você coloca dentro do teu coração. Quando você for lutar e o Senhor está presente e você estiver dentro da vontade do Senhor, você não está sozinho. Aqueles filisteus olharam Jonas, pensaram, este aí com este escudeiro, mas deixa ele vir aqui em cima aqui, e nós vamos atirar a cabeça dele para baixo, para que o povo dele saiba que nós somos maiores. Mas diz que quando Jonas chegou perto deles, ele simplesmente disse para o escudeiro dele, fica atrás de mim, porque quando eu chegar perto deles, eles vão se avançar. Diz que quando eles se avançaram em Jonas, o escudeiro dele estava matando, porque eles não esperavam que o escudeiro que fosse lutar. Eles achavam que Jonatas ia usar as armas, mas quem usou as armas foi o escudeiro. Amados, isso aqui que a gente aprende aqui, que muitas vezes, amados, não é nós que devemos lutar, mas sim o nosso escudeiro que está atrás. E sempre quem está atrás de nós é o nosso Deus. Ele sempre está guardando a nossa frente e a nossa retaguarda. E Ele vai estar sempre juntamente conosco. E Ele sempre vai dar vitória para nós, porque nós estamos simplesmente dentro da vontade do Senhor. E diz que naquele dia, Jonas, juntamente com aquele pequeno menino, diz que eles mataram 20 guerreiros filisteus. Somente Jonas. Amém, Jesus. O que é, amados, nós temos? O que é nós termos a fé? De nós seguirmos em frente. De nós não olharmos o obstáculo, de nós não olharmos se está ruim, está horrível, não vai dar certo. Não, amados, olhem para frente, olhem, subam porque lá em cima é a tua vitória. Lá em cima tu talvez vai ter que se enfrentar, sabe, de frente com o teu inimigo. Mas sabe que você não vai estar subindo sozinho, o Senhor vai estar juntamente contigo. Lá em cima é a tua vitória. O Senhor não quer te dar vitória embaixo, não, mas é em cima. É lá em cima, onde o Senhor está te levantando, para que tu saiba que Ele é Deus e Ele é Senhor da tua vida. Amém. E disse que naquele mesmo momento, quando Jonas enfrentou aqueles guerreiros, que ele matou aqueles 20, diz que houve um terremoto naquele morro, e diz que aquele povo, os filisteus, começaram a brigar entre si, e os filhos de Israel que estavam lá embaixo, eles começaram a ver, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eles, simplesmente, eles foram vencedores, porque simplesmente um homem creu naquilo que o Senhor falou. Amém, era para Jesus. subir. Amado, nós temos que crer. Às vezes não precisa ser uma multidão que anda juntamente conosco. Às vezes a gente acha, mas eu preciso de multidão. Não, mas basta um crer. Um. E você vai paralisar uma multidão. Lá em Crônicas, capítulo 14, fala do rei, que ele ficou com o seu povo, o seu exército. Diz que ele ficou 10 anos em descanso. O Senhor deu 10 anos. Dentro daqueles 10 anos, aquele rei arrumou aquela cidade. Diz que ele simplesmente mandou tirar todos os deuses que existiam dentro, altares que eram levados a outros tipos de Deus, e ele simplesmente colocou o Senhor como o Senhor daquele lugar. Ele adestrou o seu exército
com as coisas do Senhor. Os soldados que ele colocou como pessoas que orassem uns pelos outros. E diz que chegou no momento de uma guerra, se levantou novamente um povo, e diz que era um exército de 1 milhão que se levantou contra aquele rei. E aquele rei só tinha 700 soldados. Mas eu quero te dizer uma coisa: aqueles 700 soldados que aquele rei tinha, foram todos adestrados debaixo da mão do Senhor. Amém, Jesus. Quando eles enfrentaram aquele exército de 1 milhão, o Senhor deu vitória para aqueles 700, porque eles tinham a fé juntamente com eles. Amém. Nessa noite, o Senhor me trouxe aqui e me colocou aqui para me falar uma coisa para você. Fé, amados. Fé. É a palavra pequena. Ela é tão pequena, mas ela é algo que ela pode mudar uma situação. Ela pode mudar tudo aquilo que você acha que não pode. Muitas vezes nós soltamos o nosso barco e deixamos correr porque nós não temos fé de fazer uma mudança. E nessa noite, neste culto de hoje, o Senhor queria dizer uma coisa para você. Amados, todos nós temos promessas do Senhor. Todos nós, o Senhor fala conosco. Todos nós, o Senhor nos adestra. E Ele está sempre e estará sempre conosco. Aonde quer que nós estejamos, aonde quer que nós vamos, o Senhor vai estar juntamente contigo. Amém? Que nessa noite, Senhor, o Senhor coloque no teu coração e reaviva a tua fé. E saiba que todos os momentos que tu precisar dEle e se colocar diante dEle, Ele vai fazer a diferença. Porque Ele vai saber que você tem fé. E muitas vezes a gente acha assim, mas a minha fé é tão pequena, Senhor. Mas disse que a fé, né, pode ser do tamanho de um grão de mostarda. E você sabe que o grão de mostarda é tão pequenininho que se tu não cuidar aquele grão de mostarda, só um tu perde. Porque tão pequenininho que é. Ele disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos mudar, amado. Então, não precisa ser a fé grande. Mas se simplesmente nós colocarmos em nosso coração, eu tenho fé, seja do tamanho que ela for, o Senhor vai fazer a diferença. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar mais. Porque nós temos fé, amado, que este lugar vai ser pequeno para a obra que o Senhor tem neste lugar. Amém. A nossa fé é de nós chegarmos neste lugar e levar a palavra do Senhor. É colocar a palavra do Senhor. É orarmos e levantarmos um povo. É trazer o Evangelho para esta cidade e apresentar para este povo o Deus que nós servimos. O Deus que um dia nos pegou, nos deu a liberdade, nos salvou, nos guardou, né? E colocou nós todos juntos aqui. E para a honra e para a glória do Senhor, né, estamos nós aqui. Nós estamos mais que 5 pessoas. Amém. O Senhor ouve a nossa oração. Amém? Amém. Vamos colocar diante de Deus. Querido Deus, nessa noite, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor amado. E Tu conheces o coração daquelas pessoas que estão aqui, Pai. Tu sabes dos seus problemas, dos obstáculos a qual eles têm que passar, Pai. Tu sabes, Pai querido, que muitas vezes, Pai, nós olhamos para as nossas vidas, Senhor amado. Aleluia. Glória a Pai. Deus. Queridos, mas nessa noite, Pai querido, Tu veio aqui, Senhor amado, para trazer sobre cada coração, sobre cada vida, Senhor amado, tua fé, Pai. Queridos, amado, que Tu venha aumentar sobre as suas vidas, Pai, para que eles venham sentir a Tua presença, Pai, e que Tu venha trazer, Senhor amado, sobre a sua vitória, Senhor Jesus amado, sobre a vida deles, Pai. Estamos colocando diante de Ti, Senhor amado, as pessoas a qual estão olhando, Senhor amado, estão assistindo, Senhor Jesus querido, porque Tu sabe, Tu conhece todas as dificuldades de cada um, Pai. Tu sabe que o momento, Senhor amado, é de crise, Pai. Pessoas que falam em crise, Pai. Pessoas que dizem que não pode nada, que não consegue, Senhor amado. Mas nós cremos num Deus grande, num Deus poderoso, Senhor amado, que é um Deus que cura, que salva, que liberta, Pai. É um Deus que chega, Senhor amado, aonde há tristeza, Senhor amado. Aleluia. Aonde, Senhor amado, muitas vezes, Pai querido,
Aleluia. São pessoas acorrentadas, são pessoas, Deus querido, Deus amado, doente, Pai. Ali tu chega, Senhor amado, tu faz a diferença, Pai. Querido Deus amado, porque a fé de alguém, Senhor amado, foi colocado diante de ti, Senhor amado. E foi pedido, Senhor amado, a tua bênção, Pai. Querido Deus amado, nós te agradecemos, Pai. E nós colocamos diante de ti, Pai. Muito obrigado, Senhor amado, por esta noite, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus amado. Obrigada, amados. Amém, graças a Deus, né? Graças a Deus. Colocamos na saudação do bem-vindo o Edenilson e a Evelyn, né? Da irmã Karina, né? Deus abençoe, né? Voltem outras vezes aqui, né? Nós queremos estar hoje, estamos começando nosso primeiro culto, né? Primeiro culto, às quintas-feiras, nós queremos fazer a partir das 7h30, né? E sábado, né? Sábado, a partir das 19h30, então nós temos um grande culto público, né? Dia de semana nós fazemos ensino ou do ciclo de oração, né? Que é das mulheres. E sábado nós vamos fazer um culto público aqui na região. Amém? Contamos com vocês, né? Contamos com um soldado, um escudeiro, né? Que Deus venha dar força, venha nos dar saúde. Deus conta conosco. Deus conta comigo e contigo, né? Às vezes, como disse a Lita ali, às vezes nós esperamos que tenha uma grande multidão, mas Deus conta com um homem que se coloque na brecha de um país, não é de uma cidade. Ele pode causar um avivamento no país, né? Eu, você que somos chamados, nós temos que acreditar no nosso chamado. Todo mundo pode duvidar, mas eu e você temos que ter convicção que foi Deus que nos chamou, né? E que Deus, o mesmo Deus que chama, é o Deus que capacita. Amém? Amém? Então nós queremos convidar mais uma vez os nossos irmãos através da internet que estão nos assistindo, né? Para que sábado, aqui na rua Jacob Silva Júnior, né? 1174, esteja aqui juntamente conosco às 19h30. Você é nosso convidado, vamos estar aqui. Eu creio que você vai vir uma caravana ali de Vale Real, né? Também nós vemos ali. E vamos estar juntamente conosco aqui, vamos somar, vamos fazer um grande número de adoradores. Nós viemos aqui para adorar o Senhor. Amém? Vamos nos unir com os irmãos daqui, o João, turma, né? E vamos adorar o Senhor e cultuar o Senhor. Amém? Amém. E coloque a tua mão no coração, então. Desde já nós já vamos estar despedindo esse culto e convidando, então, né? Para sábado agora, mais um grande culto em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Um abraço do teu irmão, estamos despedidos em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, seja bem-vindo.